Boa tarde, doutora Thaisa. Boa tarde. O ponto 9 tem diversos temas. Nós vamos começar falando sobre a resposta do réu. A sistemática processual vigente ainda admite a resposta do réu chamada de exceção? O novo Código de Processo Civil remodelou vários temas, e um desses temas é a resposta do réu. Houve, então, uma unificação da resposta do réu, em que não é possível mais falar em exceção. Haja vista que as exceções comumente opostas por meios especiais, de outra hora, como era feito, atualmente é feita pela própria contestação. Então, por exemplo, No caso de impedimento do Ministério Público, suspeição do Ministério Público, seria na contestação? nesse caso específico, as partes, tanto o réu quanto o autor, poderão ingressar por meio de uma petição, argumentando, afirmando que existe a suspeição ou o impedimento. Mas nos demais casos, como por exemplo a exceção de incompetência relativa, como acontecia no passado, isso pode ser alegado na própria contestação. Na verdade, vai ser alegado na própria contestação. A senhora falou que seria uma petição avulsa. E o que acontece com essa petição? No caso de ser alegado o impedimento do membro do Ministério Público? No caso da alegação de impedimento do membro do Ministério Público, o juiz analisará essa petição e decidirá se há ou não o impedimento do membro do Ministério Público. No Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quem pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade? A Lei Orgânica do Distrito Federal preconiza que é possível ao governador do DF ajuizá-la, à Câmara Legislativa do DF, ao Procurador-Geral de Justiça, à OAB, a seccional do DF, e associações. Então, a legitimidade no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade é parecida do que dispõe a própria Constituição. Só esses dois fundamentos, Constituição Federal e Lei Orgânica do Distrito Federal, que prevê a legitimidade, então, do Procurador-Geral para a ADIM? Na verdade, reformulando, não é a Lei Orgânica do Distrito Federal, é a lei que dispõe acerca das ações diretas de inconstitucionalidade. Então, na verdade, ela também dispõe acerca da legitimidade para o ingresso dessas ações de controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do DF. E o controle difuso de constitucionalidade no Ministério Público do Distrito Federal, quem é que pode arguir? Considerando que, no controle difuso de constitucionalidade, isso é feito no âmbito de um caso concreto, ou seja, é um caso concreto que se afere ao próprio promotor do caso, é possível, então, arguir essa inconstitucionalidade por meio da via difusa. Só o promotor no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios? Promotor, procurador, então todos Então, os no membros. segundo grau também pode ser arguída. Sim. Vamos supor que tenha sido proposta uma causa, uma ação judicial contra o Distrito Federal, o Ministério Público pediu a decretação da inconstitucionalidade de norma, o juiz acolheu, decidiu essa ação e, por algum motivo, não houve recurso das partes, muito menos do Ministério Público, já que ele teve a sua pretensão acolhida. Essa decisão transita em julgado? Sim, Excelência. Se não houve recurso, muito embora nos casos em que
os estados, o DF, os municípios, ou seja, a fazenda pública como um todo, existe a previsão, como regra geral, para alguns valores que inclusive foram aumentados no novo CPC, de recurso necessário, no caso de ação direta de inconstitucionalidade, não haveria essa... Não entendi. Valores, recursos necessários. Vamos reformular. A pergunta é: a ação foi julgada procedente, a norma foi decretada como inconstitucional, não houve recurso de ninguém. Essa decisão, nessa ação contra o Distrito Federal, transita em julgado? Sim, Excelência, se houve a declaração de inconstitucionalidade, aquele ato normativo foi extirpado, então, do ordenamento jurídico, não há mais... No controle incidental, o ato é extirpado do ordenamento jurídico? Não, Excelência, reformulando, me confundi, estava falando acerca do controle concentrado. Não, nós estamos falando do controle difuso. A questão foi bem explicitada, né? É uma ação judicial contra o Distrito Federal em que foi reconhecida a inconstitucionalidade de norma. Não houve recurso das partes. Peço desculpas, Não, me que equivoquei. Nesse caso, considerando que há uma ação concreta, então, em que se declara a inconstitucionalidade por via difusa, é possível, sim, o trânsito em julgado, caso transcorra o prazo em habeas, ou seja... Sim. O que significa a cláusula de reserva do plenário? No âmbito dos tribunais, não é possível que um órgão fracionário declare a inconstitucionalidade de uma lei. E quem declararia, então, a inconstitucionalidade? O pleno, então, O pleno. Então, não há aí uma incongruência, já que a senhora está admitindo que um juiz decretou a inconstitucionalidade da norma na primeira instância e uma causa no tribunal não pode ser por um órgão fracionário, por exemplo, uma turma composta por 3 desembargadores? Teria que ser pelo pleno? Essa regra do full bench, ou cláusula de reserva de plenário, está prevista expressamente na Constituição. Então, faz-se necessário respeitá-la, diferentemente da primeira situação elencada por Vossa Excelência. Vamos para outra questão. O Ministério Público tem legitimidade para propor mandado de segurança coletivo? A Lei de Mandado de Segurança não dispôs expressamente a legitimidade do Ministério Público para fazer, então, ingressar com mandado de segurança coletivo. Mas a doutrina, e também há precedentes na jurisprudência, afirmam que, considerando a própria teoria da legitimidade conglobante, seria possível, sim, ao Ministério Público ingressar com mandado de segurança coletivo, considerando que essa ação tem natureza social. Então, seria, sim, possível ao Ministério Público fazê-lo. De acordo com a Constituição Federal, quem são os autores do mandado de segurança coletivo? Os partidos políticos com representação, as entidades sindicais e associações. E associações. Então, partidos políticos, entidades sindicais e associações. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal e o STJ também já se manifestou que o Ministério Público ele não pode substituir o autor, que no caso seria uma associação, numa ação civil pública, porque ele não estaria apto a representar os interesses daquela classe, associação. E no caso do mandado de segurança, então, ele poderia interpor o mandado de segurança coletivo? No que se refere às associações, nos casos de ações civis públicas e demais ações coletivas, realmente a jurisprudência vem afirmando de forma recente que as associações elas representam e elas não são substitutas processuais, portanto. Considerando essa natureza jurídica da ação, então
seria impossível haver a substituição por outro legitimado. No que se refere ao mandado de segurança coletiva, a jurisprudência vem afirmando também de forma reiterada que a associação, ela, na verdade, não representa e sim substitui os seus associados. Dessa forma, seria possível, então, ela ingressar e haver, então, a O sucessão... Ministério Público, então, poderia entrar com essa ação de mandado de segurança coletivo. Sim. Tá certo. Muito obrigada.